começar o episódio aqui falando de aclimatação, certo? Coisa que a gente faz quando coloca as espécies numa caixa estufa, numa estufa caseira. Só que no caso aqui dos Platycerium, eu resolvi não fazer isso. Vocês vão se lembrar, talvez, que elas chegaram num dia muito frio, de 8 graus o dia inteiro. Mas eu não pus em estufa caseira. Eu joguei direto aqui. Eu condicionei, melhor dizendo, direto aqui na parede da cozinha, certo? Esse carinha já estava aqui há mais tempo. Eu trouxe aqui para dentro. Aclimatação na parede da cozinha significa o quê? Luz, bem interessante vindo aqui do LED bulbo, certo? Tá bem presente aqui. Luz vindo ao 1,20 m mais ou menos da área externa. Proteção contra vento. Temperatura um pouco mais alta do que a área externa, certo? Está dentro de casa. E proximidade a mim. Então, eu passo aqui na cozinha, vou beber uma aguinha, dou uma espiada nas plantas, vejo que hora eu borrifo, vejo o movimento, né? Então, vamos falar aqui dos Platycerium vindo da Platicetaria Santa Fé, do Ricardo e do Antero. O que a gente notou aí de estresse pelo transporte e pela chegada, né? Novo ambiente. As folhas aqui do Kitschakut amarelaram. As folhas coletoras. Obrigado vocês plantoides aí que me trouxeram o nome correto. E as folhas férteis, eu vou dizer para vocês que elas ganharam um vigor muito grande aqui, nesse período que já está por aqui, certo? O Platycerium coronarium já vinha com essa folhinha aqui, ó, tá meio escuro o ângulo aqui, mas já vinha com essa folhinha ressecada e essa estava do jeito que está. Vejo também vigor nas folhagens férteis, nas folhas férteis. Platycerium ridley, Singapura. Praticamente não se alterou. E ele foi o primeiro que sinalizou aqui, ó, no meristema, parte vital da planta, essa bolinha aqui, esse biquinho, ó, sinalizou que o nascimento de alguma nova lâmina foliar. Não sei ainda se fértil, folha fértil ou se folha coletora, tá? Mas então aqui já, neste ambiente, sinaliza esse crescimento aqui. O coronarium passou a sinalizar também aqui, ó, no meristema, essa pontinha de folha nova, que ainda não dá para saber, ou pelo menos ainda não reconheço se é folha coletora ou folha fértil. Folha coletora, folha fértil. O Kitschakut também. No meristema aqui, a gente nota o surgimento de algo. Nesse ínterim, esse outro Ridley Singapura já estava com essa folha coletora crescendo, já cresceu mais um pouco, e ao mesmo tempo, ó, está sinalizando alguma coisa pelo meristema, tá? Então, assim, esse foi o processo de aclimatação e assentamento. Como que eu tenho cultivado esses caras? Está próximo de mim. Eu borrifo água nas folhas todos os dias. E eu checo se as bolotas aqui de esfagno, elas estão úmidas. E eu mantenho úmido 100% do tempo, tá? E eu tenho feito, no caso dos Platycerium, algo que eu não faço para as Araceae. Eu estou fazendo microdose no caso, menos de metade da quantidade sugerida. Ou seja, no caso do Bayfort 867, menos da metade da tampinha para 1 litro de água. Coloco num pulverizador, num borrifador, borrifo as folhagens, que também captam nutrientes, e rego aqui as bolotas de esfagno quando necessário, tá?
É isso aí. Então, este contexto de assentamento, legal? E agora, no contexto de assentamento também, mas já apresentando o tema principal deste episódio, a gente vai falar da begônia grisea, de uma mudinha, de um novo espécime aqui, da begônia chiemei, certo? Que eu já tenho, mas veio uma mudinha. E da begônia, que vem lá da Malásia, de uma região endêmica, begônia raja. Tá aqui, ó. Ah, Fly, por que você não coloca na estufa caseira? Vou explicar. E quem são esses carinhas aí? Conta pra gente, vou contar, beleza? Vamos dar sequência ao EP então. Olá, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos por Fly, a gente vai falar de algumas plantinhas vindas da Orquistudio, www.orquistudio.com.br do Wesley. Vou deixar aqui um pouco da tela do site para vocês darem uma olhadinha. O Wesley produz e vende orquídeas, o nome em si já sugere bem, mas também outras famílias, outros grupos, como das begônias. Eu posso dizer, inclusive, que as minhas begônias mais diferentonas vieram da Orquistudio. Diferentonas como, Fly? Como exemplo da begônia paranaensis. Begônia que vai ficar muito incrível. Dê uma olhadinha aqui na foto do próprio site. Essa begônia fica toda com desenho nas bordas, muito característico. Como também a begônia juliana, que eu trouxe recentemente a vocês, o caso dela, crescidona dentro de um dos terrários aquários. E aí estou fazendo enraizamento aqui na água, e aí já posso mostrar para vocês atualizações aqui. Não sei se a câmera vai captar, mas estão nascendo raizinhas nos caules. Deu certo aqui, uma begônia pelúcida, interessante, com esse tipo de folha que o pessoal chama de asa de anjo, né? E essa minha querida begônia originária da China, trouxe o caso aí para vocês algumas vezes, já apresentei em outros episódios a begônia hamsleyana. Bem legal, bem bonita. E eu posso dizer que 90% das espécies ou variedades que eu tenho aqui de begônias diferentonas, ou até mesmo mais raras no Brasil, eu adquiri com Wesley da orquistudio.com.br. Vale a pena visitar o site. Mas hoje eu não vim falar especificamente dessas que eu apresentei. Eu vim falar das novas begônias 3 que eu adquiri com Wesley. Comecei este episódio falando sobre aclimatação, dos platicérium no caso, mas eu estou aplicando o mesmo conceito, a mesma etapa de cultivo com as begônia, no caso a primeira, begônia grisea. Deem uma olhadinha aqui, ela é muito parecida com a brevirimosa. Pausa, o membro Caio Pessoa percebeu que eu falei errado, não é begônia brevirimosa. É begônia venosa. Eu pensei venosa, mas falei brevirimosa neste trecho aqui e mais pro finalzinho aí do episódio, tá legal? Caio Pessoa, membro, obrigado por ter avisado antes que o episódio ficasse aberto aí para todos os inscritos. Subi de novo o EP corrigido. Valeu, certo? Vai formando esse tipo de fibra no caule. As folhas são parecidas também, são pelúcidas. Elas estão um pouco molhadas agora porque eu resolvi borrifar, mas ela tem a mesma característica pelúcida. Tem especilos rosados, rosáceos. Não é uma característica da brevirimosa. E as folhagens são um pouco mais arredondadas.
em relação a esta outra referência, certo? Begônia grise, bem interessante, nativa do Brasil. Legal, né? Minha coleçãozinha de begônia anda crescendo aí. A família Begoniaceae tem tudo a ver com o contexto, a ambientação, o clima médio que a gente propicia para as nossas famigeradas folhagens das Araceae. A segunda aqui, embora eu já tenha um indivíduo mais adulto que está liberando flores muito bonitas, uma haste floral bem grande, as flores são bem grandinhas em relação às espécies que eu tenho por aqui, é a Begônia Chemei. Veio também lá da Orc Studio, também está se aclimatando na parede da cozinha. Vocês vão me perguntar, por que você não deixa numa caixa estufa, numa estufa caseira? Eu já vou explicar para vocês. Begônia Chemei, ela é originária de Honduras, mas entre nós colecionadores brasileiros de begônia, ela já é relativamente bem difundida aí, muita gente já a conhece. E a novidade da vez, este bebezinho vindo da Malásia, originariamente da Malásia. Begônia Raja. Foi essa espécie aqui que me chamou a atenção dessa vez. Dei uma olhada na foto de uma planta um pouco mais adulta. É a primeira vez que eu vejo no Brasil essa espécie, tá? Foi lá navegando no site workstudio.com.br. E estes três indivíduos principais aqui no episódio, Begônia grise, Begônia Chemei e Begônia Raja, eu estou fazendo o quê? Estou aclimatando, assentando na parede da cozinha desta vez. É uma experiência nova. Uma mudinha deste tamanhinho, mais ou menos como chegou a Paranaenses, ó. Paranaenses chegou desse tamanhinho, tá? Eu inicialmente já teria colocado direto numa caixa de umidade, mas por que eu não fiz? Bom, primeiro que é um experimento, certo teste aí para eu pegar mudinhas tão pequenininhas e tentar aclimatar e desenvolver fora de um ambiente que eu sei que é 100% ou 99% de sucesso no cultivo. E segundo, porque as Begoniaceae, em geral, não todas, no caso da Juliana, vocês viram que não sofreu a transição, mas, por exemplo, eu imagino que a Begônia Raja, pela formação morfológica, aqui pela estrutura, ela vai sentir bastante e vai murchar quase que instantaneamente, em minutos ou horas depois que eu tirar do terrário aquário, mesmo quando a muda estiver assim, ó, mais desenvolvida. A Paranaenses, inclusive, eu tirei num dos episódios recentes, quem me acompanha frequentemente viu, e ela horas depois murchou. Voltei para o terrário aquário e em questão de horas também ela voltou a se estruturar. Então é isso. Se a muda não estiver muito já desenvolvida e estruturada dentro do terrário aquário e você resolver retirar, como por exemplo a Paranaenses, ela vai sentir. Eu retirei aqui para o episódio, mas eu tenho certeza que se eu mantê-la fora agora, em mais alguns minutos ou poucas horas, ela vai murchar. E nisso vai ter perda de folhagem, vai entrar num processo de sofrimento, aí eu não sei se eu quero que aconteça com essas plantinhas recém-adquiridas. Então, no caso da Raja aqui, que supostamente é mais sensível, ou que tem um clima aqui nacional paulistano bem diferente da Malásia, é a que talvez sinta mais esse processo de assentamento aberto, indoor, porém aberto, não é uma caixa de umidade, não é uma estufa profissional. Porém, contudo, todavia, esta microfolhinha nova aqui, lâmina foliar nova, onde está apontado o meu dedo, não sei se vocês vão conseguir ver, ela já está sinalizando crescimento e movimentação. Este carinha é que está bem próximo, ó, eu deixo aqui, está realmente próximo
do LED bulbo, da lâmpada LED bulbo. Isso está provendo uma luz mais intensa, um pouco mais de calor, tanto é que seca mais rápido. O coronário, que fica aqui também, ó, thinform, ele acaba secando um pouco mais rápido. Eu passo a mão sempre aqui atrás do substrato para ver se não está seco, porque existe um pouco mais de incidência de calor lá e acaba secando um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo garante uma iluminação mais intensa para a planta. Então este é o principal motivo de eu não depositar no óbvio terrário aquário ou estufa caseira essas 3 mudinhas relativamente bem juvenis, porque na transição de um terrário aquário para um ambiente externo, indoor ou outdoor, as begônias, boa parte, elas sentem, como a Ramsleyana, que eu mostrei para vocês, como a própria Paranaensis, que eu vou esperar mais ela se desenvolver, crescer mais. A folhinha nova que começa a ganhar mais contornos recortados, né? Por assim dizer. Característica da espécie, folhinha em formação aqui. Então, quando o caule estiver mais estruturado, supostamente tiver mais brotos nascendo aqui, aí eu tiro. Então, Fly, as begônias são mais chatas para cuidar? Eu não diria que elas são mais chatas propriamente, mas elas têm índices aí de cultivo específicos, padronagens, gradações específicas de cultivo, que são um pouquinho diferentes da Zarace. Assim como a Zarace, em geral, também tem uma gradação, índices específicos de cultivo. Existem variações desses índices de espécies para espécies, mesmo fazendo parte de um hábitat original muito semelhante. Pela observação, a gente acaba notando essas variações. Por exemplo, as raízes das begônias, no contexto de hábitat original, elas não chegam a maiores profundidades na serrapilheira. As raízes das begônias, em geral, elas se estruturam de maneira um pouco mais superficial. Por serem muito fininhas, não tem aquela potência para ir afundando. Diferente do Philodendron, diferente do Anthurium, que por suas vezes são diferentes das árvores, que afundam muito mais profundamente. Então, por simples lógica, as raízes das begônias, elas precisam estar num substrato um pouco mais seco, ou melhor, elas suportam um pouco mais o substrato que umedece e resseca, umedece e resseca, que é a característica de qualquer solo, de serrapilheira, de vaso. As camadas superficiais sempre vão secar mais rapidamente. Então, por analogia, é muito simples. Rega em begônia tem que ser mais suave ainda do que em arace. Se a gente esquecer um pouquinho de regar de vez em quando, é melhor do que a gente regar demais. A Zarace, em geral, é substrato úmido constante, e se às vezes você encharcar, muitas vezes elas chegam de alguns produtores em solos super compactos, quase que argilosos, e acumulando um monte de água. Seja Anthurium, seja Tomatophyllum, seja Philodendron, Colocasia principalmente. Por que elas resistem a isso? Já as Begoniaceae em geral, gênero Begônia, é ideal a gente cuidar um pouco mais com isso. Se pecar, é pecar mais pela falta do que pelo excesso, mais ainda, criteriosamente falando, do que a Zarace. Então, um exemplo aqui, ó. Begônia subácida, brasileiríssima também. Ela está num substrato Ultra Blaster fibroso e aerado, praticamente só casca de arroz carbonizado. Esse cara aqui seca casca de arroz carbonizado e perlita. Ambos componentes secam muito rápido. E vira e mexe, eu coloco o dedo, tá seco. Quanto tempo? Sei lá, 2 dias, 3 dias, e a planta tá lá intacta. Daí vou lá, faço uma única régua abundante, até umedecer lá o pratinho também, e boa. Depois repete o ciclo. Então, às vezes eu esqueço, entre aspas, de regar as begônias, porque de fato, no contexto de hábitat natural, o ressecamento das camadas superficiais da serrapilheira é mais rápido, tá? Evaporando,
molhando, evaporando, e aquela camada superficial se mantém nessa inconstância, diferente das camadas medianas e profundas, que aí a umidade se retém muito mais. Não só a umidade, como o nível também de compactação, certo? Quanto mais superficial, mais fofo, mais aerado, mais pedaçudo, mais fibroso, e à medida que vai descendo, mais compacto, com partículas cada vez menores. E é certo também que alguns indivíduos, depois de um tempo acostumado, super aclimatado, como o meu indivíduo grande lá da Chemei, com a própria Huxleyiana, ambos estão na chuva e às vezes cai um toró constante aí. Tem chovido quase que 24 horas nos últimos 2 dias aqui em São Paulo, com uma temperatura média de 18 graus. Às vezes no contexto assim muito chuvoso acaba tendo uma podridão, cai pecíolo, cai folha, sim, com certeza. Mas são processos aí adaptativos, eu acabo deixando. E lembrando que esses substratos aí, dessas espécies que eu comentei, estão altamente fibrosos, ou seja, vai escoar aquela água ao máximo possível para que não exista o que? Acúmulo. Então assim, eu que sou um colecionador que prezo por muitas famílias diferentes no meu rolê aqui de floresta úmida e cada vez mais famílias, eu acabo me atentando a pequenas gradações e nuances de gênero para gênero, às vezes de espécie para espécie, mas em geral é mais de gênero para gênero, e levo até vocês, meus queridos plantoides, e no caso da vez, Begoniaceae, Begonia grisea, parente muito provavelmente da mesma seção da Begonia curti, Begonia Chemei. Esse pecíolo aqui tem sinalizado dia após dia, é muito visível o movimento e o crescimento. Begonia Chemei e Begonia raja. Falei do substrato, e quanto à borrifação na folhagem eu faço com alguma periodicidade. A umidade está bastante alta, mais de 80% nos últimos 2, 3 dias, glória, 18 graus, glória. Tudo muito aprazível para as plantas de subbosque, florestas úmidas. Aqui a Begonia raja, a terceira beldade do episódio de hoje. E é isso, meus queridos plantoides, vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Wesley, orcstudio.com.br. Muito obrigado por essas mudinhas. Minha coleção está ficando bem especial graças a você. Valeu!